Vamos fazer uma pequena oração antes de iniciarmos essa palestra. Querido Deus, louvado seja o teu nome, porque é somente pela tua graça que nos encontramos hoje aqui. Pai, nós gostaríamos que o Senhor se fizesse presente nesse local e em nossas vidas, abrindo a nossa mente e deixando bem claro que tu és o Criador de todas as coisas e que em breve voltará para tirar de nossas mentes toda e qualquer dúvida. Pai, que tu sejas uma realidade na nossa vida. E se alguém entrou aqui neste local ou está assistindo pela internet e ainda não crê em ti, que hoje seja um dia, que esse momento seja um momento de transformação e de mudança na vida dessa pessoa. No nome de Jesus. Amém. Eu costumo pregar várias vezes, eu praticamente prego quase todos os sábados. E recentemente eu li uma frase do Wesley, que foi um pregador muito famoso. E Wesley disse que a cada 10 anos ele tomava todos os seus sermões e os destruía. Então ele tomava os sermões que ele havia feito nos últimos 10 anos e destruía todos os seus sermões, porque ele dizia que se em 10 anos ele não teve novas experiências para escrever novos sermões, então Cristo não era uma realidade na vida dele. Então eu tomei a decisão recentemente de pegar todos os meus sermões, coloquei num saco e deixei de lado. E desde então a minha Bíblia ficou, eu acho que meio quilo mais leve, porque todos os papéis estavam dela e comecei a escrever novos sermões. E eu estava pensando nesse fato agora e lembrei que eu ainda não fiz isso com as minhas apresentações sobre ciência e Bíblia. Mas hoje e ontem encontrei alguns irmãos da igreja de Viseu, estive em Viseu no mês de janeiro, e eu perguntei para eles, rapaz, qual foi a apresentação que eu fiz lá em Viseu? E eles disseram, não lembro mais não. Aí eu disse, ótimo, então vão ter que escutar de novo. Agora o problema é que eu apresentei e não lembrava, né? Então não podia esperar que os ouvintes também lembrassem. Porém hoje eu gostaria de mostrar algo novo. O tema dessa conferência é inteiramente fiel. E lá vai um dos meus sermões. Um dos novos. E eu lembrei de um exemplo e decidi falar hoje desse exemplo de uma jovem da minha igreja lá na Alemanha. Vocês sabem que os nossos jovens enfrentam vários problemas na escola. Não somente a questão do sábado, mas também na fé na Bíblia, ou sobre a fé na Bíblia. E numa aula de ética, o professor lá na Alemanha começou a falar da teoria da evolução. E começou não apenas a explicar a teoria da evolução, ele começou a pregar sobre a teoria da evolução. Existe uma diferença entre você ensinar e dar uma aula sobre teoria da evolução e a outra é você pregar sobre o assunto e forçar os alunos a aceitarem aquilo e viverem aquilo. E ele então, no fim da sua aula, ele é um ateu, faz parte de um grupo chamado Bright. Esse professor disse que ele gosta tanto do Richard Dawkins, que é o papa do ateísmo. Ele disse que estava disposto a morrer pelo Richard Dawkins. E o pior que eles dizem que teoria da evolução não é religião, né? Mas o interessante é que esse professor lançou um desafio para os alunos na sala de aula. E disse, quem aqui tem coragem de defender uma tese contra a teoria da evolução? Quem aqui tem coragem na sala de aula de falar de sua fé? E uma jovem da nossa igreja de 17 anos de idade, uma portuguesa, levantou depois, foi falar com o professor e disse, eu posso apresentar as razões pelas quais eu não creio na teoria da evolução? E o professor disse para ela, pode, contanto que você não fale nada da Bíblia. É como você entrar num jogo onde o seu adversário cria as regras e você tem que jogar de acordo com as regras dele. E essa jovem aceitou o desafio. Tive a alegria ela veio falar comigo, eu dei algumas ideias para ela, mas ela montou uma apresentação. E eu trouxe a apresentação dela para mostrar para vocês. Apesar de que ela está hoje aqui. Ela veio da Alemanha participar do programa do GYC com vocês. O nome dela é Sônia, eu não vou pedir para ela se levantar, porque nesse momento ela já deve estar vermelha. E eu não vou conseguir ver a diferença do rosto dela para os bancos. Então depois vocês conversam com a Sônia. E a Sônia criou a sua apresentação intitulada Ciência
contra a teoria da evolução. Já que ela não podia escrever Bíblia contra a teoria da evolução, ela disse, e eu tenho que jogar nas regras do professor, então ela decidiu fazer isso. E o subtítulo da apresentação dela era, se funcionar, não sei se... Está funcionando até demais, né? Porque acho que eu só queria passar um slide. Ok? Por trás das cortinas. O que vocês acharam do subtítulo? Interessante? E ela chegou na sala de aula e começou a explicar isso. A primeira coisa que ela fez foi explicar as bases da teoria da evolução. E eu vou fazer, façam de conta que eu sou a Sônia, ela é mais bonita do que eu, mas eu vou apresentar aqui, e ela apresentou em alemão, eu vou apresentar em português. Eu traduzi a apresentação, e ela disse na sala de aula que as duas bases para a teoria da evolução são as seguintes: mutação aleatória e seleção natural. Essas são as bases da teoria da evolução. E eu quero que vocês, jovens, hoje, uma jovem da igreja, veio falar comigo e disse, eu estou com problemas na sala de aula. Eu tenho problemas na aula. Os professores de biologia falam que a teoria da evolução é um fato. E eu queria que vocês acompanhassem essa apresentação. Eu quero que vocês, que têm problemas na escola, aprendam a fazer perguntas. E não tenham medo de fazer perguntas para os seus professores. Ela disse, professor, eu quero explicar as duas bases da teoria da evolução, a mutação aleatória e a seleção natural. E o professor, tudo bem, eu concordo, essas são as duas bases da teoria da evolução. E ela começou a explicar. O que significa aleatório? Perguntou para os alunos, o que significa algo aleatório? Algo que você não determina. É algo que ocorre por acaso. E ela deu alguns exemplos. O exemplo mais comum de um evento aleatório é quando você tem uma moeda na sua mão, você joga para cima e se vai dar cara ou coroa. Da cara ou coroa, mas é um evento aleatório, você não tem como escolher, vai sempre dar cara ou sempre dar coroa. E as chances de dar cara ou coroa, eu quero que dê cara, quais são as minhas chances? 50%. São duas possibilidades, mas somente um vai aparecer. Então 50%. Se eu tenho, por exemplo, um dado, e o dado tem quantas faces? 6. E eu quero que o número 1 apareça, quais são as minhas chances? 1 em 6. E, Sônia, eu posso dizer alguns exemplos que você não apresentou na tua apresentação? Posso? A Sônia está paralisada ali. Uma vez eu assisti eu li um artigo de um cientista da revista Scientific American. Tem uma parte da revista Scientific American, tem uma coluna chamada Skeptical. Então é um ateu que só escreve contra a ideia da criação. E nesse específico artigo, o autor dizia que ele comentava sobre uma fórmula matemática que foi desenvolvida por um cientista cristão. A probabilidade da existência de Deus. Então, o cientista cristão desenvolveu uma fórmula matemática para calcular, somente observando coisas que ocorrem ao teu redor, quais são as chances de Deus existir. Por isso que eu estou dizendo isso para vocês, porque é muito importante entender a questão de probabilidade. Isso é muito importante para nós. E aquele cientista cristão chegou à conclusão de que ele montou uma equação, na equação tem lá uma variável para a natureza ser algo tão organizado. Por que todas as civilizações do planeta adoram alguma coisa? Se eles não adoram o Deus da Bíblia, adoram qualquer outro Deus, mas todas as pessoas adoram alguma coisa. E vários outros aspectos, milagres, todos nós já passamos por uma situação em que vivemos um milagre. Então, quando você coloca todas essas informações na equação, ele chegou à conclusão que havia 56% de chance de que Deus existe. O cientista ateu pegou a mesma equação e agora diz lá, eu não creio em milagres, 0 para milagre. Eu tenho uma explicação sociológica por que todas as civilizações adoram alguma coisa, 0. E no final o cientista ateu chegou à conclusão que havia 2% de chance de Deus existir. Quando eu li o artigo, eu estava dentro da biblioteca da Universidade de Toronto, eu gritei, amém, aleluia, um ateu encontrou que tem 2% de chance de Deus existir. E um amigo meu disse para mim, Rivelino, escreve para ele
e diga que as chances são maiores do que ganhar na loteria e o prêmio é maior. Então ele deveria apostar. Agora, 1 em 6. Se você, porém, vai jogar na loteria, as suas chances são 1 em bilhões. As suas chances são muito pequenas. Por isso que um matemático uma vez disse que a loteria é o imposto para as pessoas que não entendem matemática. E a Sônia mostrou isso na sala de aula. Uma vez eu apresentei isso numa palestra e uma irmã da igreja chegou para mim e disse: Rivelino, eu sempre estive... Ela é adventista, mas gostava de uma loteria. E ela disse para mim: Rivelino, eu sempre tive problemas para largar a loteria. Eu sabia que era pecado, mas agora eu deixo. Porque eu notei que não é só pecado não, é burrice. Então, ela mostrou isso. E começou, a Sônia mostrou isso na sala de aula e começou a entrar em detalhes. Ela levou, eu não trouxe aqui, mas ela levou um despertador, um relógio, e tirou uma peça do relógio. Só uma peça. E ela pegou uma caixa, chamou um aluno e deu o relógio para o aluno com uma peça separada. Sem aquela peça o relógio não funcionaria. E ela colocou a peça e o relógio juntos dentro da caixa, entregou para o aluno e disse: começa a chacoalhar. Quem aqui acredita que a peça vai entrar no lugar exato e o relógio vai começar a funcionar? Qual foi o aluno que disse: eu creio? Claro que nenhum acreditou. Nenhum aluno acreditaria nisso. E a Sônia disse... E naquele momento o professor, que já estava começando a se tremer, se levantou e disse: mas se o aluno continuar chacoalhando por muitos anos, a peça vai entrar no lugar certo. E a Sônia olhou para o professor e disse: professor, mas você não acha que as chances de entrar e cair, as chances de cair não são maiores do que entrar? Ele disse: pode cair de novo, isso é verdade. E ela continuou e ela disse: agora professor, presta atenção. Se eu pego essa caixa, como eu tenho uma caixa aqui, se eu faço essa caixa maior, as minhas chances aumentam ou diminuem? Diminuem, porque agora a peça, a bateria pode ir para bem longe, o ponteiro do relógio ir para bem longe. Aí ela disse: professor, e se essa caixa for do tamanho do universo? Mas é óbvio que um professor ateu, ele tem bons argumentos. E ele começou a atrapalhar, ele não deixou a Sônia fazer a apresentação completa. Mas aí a Sônia continuou e disse: professor, uma proteína com 300 aminoácidos, e para você que não sabe, uma proteína, ela tem uma sequência exata para que ela possa funcionar no nosso corpo. Se a posição dos aminoácidos for trocada, a proteína perde a sua função. Se o formato da proteína for mudado, a proteína perde a sua função. E nós podemos desenvolver até doenças por causa disso. E ela disse: professor, se o senhor pega uma proteína com 300 aminoácidos, se o senhor junta os 300 aminoácidos e coloca numa caixa e começa a chacoalhar, para esses 300 aminoácidos chegarem na posição certa, professor, é uma chance nisso daqui. Sabe o que foi que o professor falou? O professor disse: eu sei disso. E é por isso que a teoria da evolução é tão bonita, porque ela é tão difícil de acontecer. Ótimo. Continue acreditando. Depois não me chame de bobo. Mas aí a Sônia continuou e disse: professor, há centenas e centenas de proteínas, cada uma com sua conformação diferente. Ela mostrou essa figura aqui com proteínas com suas estruturas tão maravilhosas, tão complexas. E ela diz que isso era para explicar a questão aleatória. Agora você pode entender a complexidade, não apenas de uma proteína se formar, mas você já imaginou a complexidade para uma célula se formar? Já passou pela tua mente a complexidade de todas as peças de uma célula aleatoriamente entrarem no local certo e começarem a funcionar? Às vezes eu tenho dificuldade para montar um negócio que tem 3 peças, imagina um negócio com milhões de peças. E ela explicou o que era aleatório, e ela então explicou o que é mutação, porque a questão toda era mutação
aleatória. O que é uma mutação? Uma mutação é uma mudança que pode ocorrer durante uma duplicação. Por exemplo, a célula, ela se duplica, e no momento que ela se duplica, se ocorre alguma mudança, isso pode ser chamado de mutação. E ela dá um exemplo, a Sônia deu um exemplo bem simples. Ela disse, imagine a seguinte criatura. Pode ser uma célula, pode ser um homem, pode ser um pássaro, seja o que for, você imagina. Mas essa criatura é formada por uma faixa vermelha, azul, vermelha, azul, vermelha, azul, vermelha, azul. Essa sequência, é sempre vermelho, tem uma parte vermelha, a parte azul, a parte vermelha. Acontece que essa criatura se duplica. Então ela faz uma cópia de si mesma. Da mesma maneira, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul. Acontece que durante esse processo de duplicação, algo ocorreu, representado aqui por um raio, digamos, uma radiação. Alguma coisa ocorreu durante o processo que provocou uma alteração. E você pode ver aqui que o vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, agora ficou vermelho, vermelho no final. Se esse processo continua dessa maneira, vai chegar um momento que aquela criatura vai ficar completamente diferente da criatura inicial. Isso nós chamamos de mutação. Mutação aleatória seria isso ocorrer sem ninguém estar determinando. Vai ter que ser assim. Tá ok? Porque é isso que eles acreditam. Eles não acreditam que havia um Deus criador. Eles acreditam que tudo surgiu por acaso. Um belo dia, as partículas estavam voando, se encontraram. Oi, tudo bem? Aí começaram a criar algo. E isso foi evoluindo. Eu vou falar mais desse assunto no outro dia, ou amanhã. Mas ela explicou isso. E aí ela vem com a questão, ela vem explicar qual é o problema da mutação. Primeiro, aleatório, nós temos, as probabilidades são muito pequenas. Agora, a mutação aleatória, escuta só. Não sei se vocês conseguem ver isso dessa foto bem. Isso é um exemplo de mutação. Nós temos o periquito verde, que é a forma mais comum. O periquito azul, ele perdeu no seu código genético a cor verde. Por isso ele ficou azul. O amarelo perdeu o verde e o azul e ficou só amarelo. Então, o amarelo ou o loiro aqui é que tem menos informações. Isso não quer dizer que o loiro tem menos informações, assim, no sentido. Só quer dizer que, geneticamente falando, nós temos menos informações, porque ele perdeu a informação do azul, perdeu a informação do verde. Então, isso é um exemplo de mutação. Tá ok? E o professor, viu aí? Viu aí? Mutação, olha aí. Criou os bichos amarelos. Tudo bem. Ela disse, agora deixa eu explicar uma coisa. Geralmente, as mutações, não dá para ler aqui, mas geralmente as mutações são degenerativas, em primeiro lugar. Ok? Preste atenção. Geralmente as mutações são degenerativas. Um exemplo clássico disso, um sapo que nasceu sem uma perna, um peixe que nasceu cego, estava morando numa caverna, acabou perdendo a visão. Geralmente, mutação trabalha em que sentido? Perdas. Estão prestando atenção nisso? Os professores dão uma aula e dizem, viu aí a mutação, cria essas... Aí como você não tem muito conhecimento, você acaba acreditando nisso. Mas você tem que começar a fazer perguntas na sala de aula. Nós temos que a mutação, ela geralmente é degenerativa. Ela provoca uma perda de algo. O outro aspecto extremamente importante na mutação, que os professores não falam para ninguém, obrigado, é o aspecto que, esses foram testes feitos e descritos no livro de Genética Geral, foi publicado na Alemanha. Aqui você, nessa linha, você tem o número de tentativas e experimentos fazendo alterações genéticas ou causando mutações. E aqui em cima nós temos o número de mutações. O que está acontecendo com esse gráfico, estão prestando atenção? É que o número de mutações começa a diminuir e a entrar num platô em que, à medida que as gerações passam, o número de mutações deixam de ocorrer. Em outras palavras, as mutações são limitadas. As criaturas não vão mudar para sempre. Quem aqui, numa aula de
Biologia já escutou isso? Não, eles não falam isso para você. Já escutou? Amém. Teve um que escutou. Geralmente, os professores não falam isso para você, que existem limitações nesses aspectos. Mas vamos continuar. A Sônia continuou. E ela explicou que a mosca da fruta, que é um exemplo muito famoso de alteração genética através de mutação, inúmeras gerações de moscas da fruta foram já produzidas em laboratório, querendo evidenciar a questão da evolução. Provocavam-se mutações na mosca da fruta para que ela sofresse alterações, mas até hoje a mosca da fruta é mosca, nenhuma mosca mudou. A única coisa que ocorreu com as moscas da fruta foi: algumas nasceram com as asas tortas, outras nasceram sem asas, outras nasceram sem antenas, mas até hoje, depois de milhares de experimentos, de experiências, mosca de fruta é mosca de fruta, nenhuma virou periquito, e podem continuar trabalhando como quiserem, porque as mutações são limitadas e provocam uma queda e não um crescimento, porque a teoria da evolução propõe que haja um ganho de informação e novas criaturas, novos órgãos vão surgir, mas o que nós vemos aí? Degeneração. A própria ciência mostra isso, mas quando a pessoa quer que algo seja real, ela vai lutar até o final. E a Sônia continuou, e ela concluiu essa parte de mutação dizendo: professor, as bactérias, nenhuma bactéria se tornou inseto, nenhuma bactéria se tornou pássaro, nenhuma bactéria virou rato. Até hoje, apesar de milhões de experimentos que foram feitos no mundo inteiro, provocando mutações em bactérias, até hoje a única coisa que nós tivemos foram quedas, diminuições, doenças e problemas. Nenhum experimento levou a produzir algo positivo e melhorou, por mais que há alguns exemplos que pareçam bons. Nós podemos discutir isso noutra ocasião. Então ela fez a seguinte conclusão com relação às mutações. Mutações são limitadas, não desenvolvem nada novo, elas só destroem ou modificam aquilo que já existe, trabalham apenas com aquilo que já existe, como eu já disse, e funcionam de cima para baixo, ou seja, de algo complexo para algo mais simples. Você nunca começa com algo simples ou de baixo para cima. E causam perdas das funções. Mas aí, na aula anterior, o professor tinha falado que as mutações provocaram em nós, nos seres humanos hoje, a formação de órgãos vestigiais. Já ouviram falar nisso? Órgãos que não têm mais função nenhuma. Em inglês nós chamamos de vestigial organs. São... alguns biólogos, alguns ateus dizem assim: nós somos como um museu ambulante. Nós carregamos as peças que estão agarradas ainda em nós, que não servem mais para nada. É o que eles dizem. E tem vários exemplos, né? Os exemplos mais famosos, por exemplo, o apêndice, as amígdalas, o timo, que hoje já não são mais. Hoje já não são mais. Há 100 anos atrás havia uma lista de mais de 80 órgãos considerados vestigiais. Aí já imaginava, a irmãzinha chegava no médico e disse: doutor, tira os meus 84 órgãos aqui que não servem para nada, porque eles estão só me dando peso. Hoje, há 30 anos atrás, qualquer criança que chegava no hospital com um problema na garganta, o médico já dizia: arranca as amígdalas, não servem para nada. Hoje você tem um problema, você chega no hospital, o médico pensa várias vezes antes de remover suas amígdalas, porque hoje nós já sabemos que elas têm uma função. Assim como o apêndice. Já disseram várias vezes: o apêndice não serve para nada. Hoje nós sabemos que serve. Eles lutam contra as infecções no fim do intestino, enquanto que as amígdalas lutam contra as infecções no início do sistema digestivo. Obrigado. Acontece que, como a ciência não... A tecnologia portuguesa está começando a me trair aqui, viu, Daniel? Como a ciência não sabia qual era a função dos órgãos, simplesmente dizia que os órgãos não funcionavam, não serviam para nada. Hoje, essa lista de 84 órgãos que havia no passado reduziu-se ao número mínimo, e a cada ano que passa nós descobrimos mais e mais funções desses órgãos. Tem um amigo que uma vez ele tinha uma camisa que dizia assim: eu sou o máximo, porque Deus não cria lixo. Eu achei isso muito bonito. Deus não cria lixo. Então, a Sônia mostrou isso,
E o professor havia dito o seguinte: Sônia, mas eu posso viver sem esses órgãos. Eu posso viver sem o meu apêndice, eu posso viver sem as minhas amígdalas. E a Sônia apresentou o seguinte: professor, o senhor também pode viver sem braço e sem perna. Esse jovem aqui não tem braço nem perna, mas surfa, consegue pintar e até jogar golfe, que muitos de nós aqui nem sabemos. Pelo simples fato de você conseguir fazer algo sem os órgãos, não significa que os órgãos sejam vestigiais ou sejam inúteis. Nós nos adaptamos a tudo. Mas nós já sabemos que retirar as amígdalas aumentam os riscos de outros problemas. Deus é tão bom que mesmo retirando inúmeros órgãos, nós ainda podemos viver e ter uma vida praticamente normal. Isso só mostra quão forte o ser humano é. Eu lembro de um sermão de um irmão na igreja, quando eu estudava na Paraíba, em Campina Grande, que um irmão de 85 anos fez um sermão e ele disse que conheceu um homem que não acreditava em Deus, e esse homem disse: eu não tenho como acreditar que Deus criou o homem. Se Deus tivesse criado o homem, ele teria feito o homem de um material mais forte. O homem é muito fraco, é osso, pele. Quando torna 70 anos, começa a ficar fraco, se quebra todo. E aquele irmão da minha igreja disse: pois é, o homem é carne e osso e vive 70 anos, e eu já tenho 85. Um carro é feito de aço e ferro e não dura 30. E ele terminou dizendo: e na época, os carros eram aqueles jipes que duravam muitos anos, imagina os de hoje. Mas continuando, a Sônia levantou outra questão que o professor havia trazido para a sala de aula. Ele dizia que a nossa semelhança com os macacos mostram que nós viemos de uma descendência comum, que nós somos parentes do macaco. Vocês sabem essa história que os seres humanos e os chimpanzés compartilham 99 ou 98% dos genes, não é verdade? E a Sônia falou dessa questão. Ela disse o seguinte: professor, esse carro e essa caneta são diferentes? O que é que vocês acham? São diferentes? O carro é diferente da caneta ou não é? Dá para dirigir uma caneta? O que é que vocês acham? O carro é diferente de uma caneta? A Sônia provou para o professor que não. Professor, todos os dois têm 75% de metal, 11% de plástico e 14% de outros materiais. É a mesma coisa. A caneta e o Porsche, mesma coisa. E ela mostrou um texto de um artigo que saiu em 2002, se não me engano, que dizia o seguinte. Infelizmente não dá para ler aqui, mas eu vou ler para vocês. A comparação entre macaco e homem, ele diz, pode ser enganadora, pois depende do que se está sendo comparado. Olha o título do artigo desse cientista. Mais de 98% de similaridade do DNA do chimpanzé e do homem? Not anymore. Escute o que ele está dizendo aqui. Não mais. Por quê? Depende de onde você esteja comparando. E os cientistas começaram a perceber que na Nature de 2002 eles diziam que era a opinião mais aceita pela comunidade científica, que nós e os chimpanzés compartilhavam 98,8%. Só não dizem que nós compartilhamos 50% com a banana também, né? E ninguém é metade banana aqui. Mas acontece que com o desenvolvimento da genética e com a melhor comparação, já que o código genético, por exemplo, o código genético dos macacos não está completamente feito, mapeado. Mas em 2002 ainda, um outro cientista publicou um outro artigo mostrando que 95%, na verdade. Olha, começou a reduzir de 98,8% para 95%. Ele já conseguiu encontrar 5% de diferença. No ano seguinte, um outro cientista publicou outro artigo em que ele encontrou que, na verdade, nós só somos 86,7% semelhantes. Se nós levarmos em consideração as partes, ou outras partes lá, que esse cientista levou em consideração. Quando a Sônia apresentou isso na sala de aula, o professor se levantou e disse: olha, eu não posso aceitar os dados desse cientista aqui.
Isso, nesse momento, a sala já estava numa revolução, né? Com o professor dizendo uma coisa e os alunos dizendo outra, e a Sônia no meio daquele fogo cruzado. A Sônia estava quase se sentindo como os amigos de Daniel diante da estátua do rei. Quando todos se dobravam diante da estátua, ela ficou de pé. E que Deus seja louvado. E que Deus dê coragem aos nossos jovens para fazerem a mesma coisa. Porque se você quiser experimentar uma fé radical e ter um encontro poderoso com Deus, você tem que fazer algo diferente. Não fique no meio da multidão. Faça algo diferente. Não tenha medo. Acontece que o professor disse: eu não posso acreditar nos dados desse cientista. Apesar de ateu, esse cientista trabalha numa universidade cristã. Vocês estão entendendo o professor, qual foi a razão que ele deu para não acreditar nos dados? Esse cara trabalha numa universidade cristã, eu não posso aceitar esses dados. Porque ele disse: eu não confio e nós não temos como confiar nos dados de cientistas cristãos. Cientistas cristãos mentem. Interessante, né? Nesse momento a aula já havia sido paralisada, depois de muita confusão, e a Sônia então teve o direito de continuar na semana seguinte, que foi cancelada novamente, mas na outra semana ela apresentou. E o professor disse: se você agora está querendo destruir a teoria da evolução, você tem que mostrar a alternativa. E se quiser usar a Bíblia, pode usar. A Sônia então veio na aula seguinte, concluiu a sua apresentação mostrando o seguinte, ou se aproximando do fim. Ela disse: professor, continuando a aula passada, se o ser humano, que mais uma vez não dá para ver aqui, fosse 96% do macaco, se nós fôssemos semelhantes 96%, preste atenção nisso, se nós fôssemos semelhantes 96%, que não é o caso, mas se nós fôssemos 96% semelhantes, o que significa isso na realidade? Olha só. O DNA do ser humano tem 3 bilhões de nucleotídeos, aquelas pecinhas. Você sabe o que significa isso? 3 bilhões de nucleotídeos? Isso equivale mais ou menos a 1000 livros de 500 páginas de informação. 4% de diferença significa o quê? 120 bilhões de nucleotídeos. Você sabe o que é isso? 40 livros de 500 páginas cada livro. Aí ela pergunta: professor, o senhor crê que a mutação sozinha pode escrever tanta coisa? 40 livros de 500 páginas cada, exatos e precisos. Dá para escrever? Você precisa ter uma fé muito forte nisso. Ela continuou então dizendo: professor, se semelhança exterior significa que nós somos próximos geneticamente, eu posso concluir então que diferenças significam que nós estamos separados geneticamente? Posso concluir isso? Porque o senhor está me dizendo que nós somos próximos, nós somos parecidos, então nós somos próximos geneticamente, então significa que os que são diferentes estão longe? Que tal esses dois aqui? São diferentes? São muito diferentes, mas se eu não soubesse que eles são a mesma criatura e possuem o mesmo DNA, eu pensaria que eles eram criaturas completamente distantes uma da outra. Mas você acha que a borboleta tem um DNA diferente da lagarta? Não, tem que ter o mesmo. É a mesma criatura, mas aparentemente completamente diferente. Eu vou falar também dessa questão no outro dia ainda nessa convenção, sobre a nossa semelhança, as nossas semelhanças e as nossas diferenças. Mas continuando, e a seleção natural? A seleção natural tem aqui o conceito do Wikipedia, é o conceito básico de seleção natural é que características favoráveis, que são hereditárias, tornam-se mais comuns em gerações sucessivas de uma população de organismos que se reproduzem. E que as características desfavoráveis, que são hereditárias, tornam-se menos comuns. Ou seja, o que é bom a gente passa para a próxima, o que é ruim a gente vai deixando de lado. E ela mostra o seguinte exemplo de seleção natural. Imagine um local em que nós temos girafas de pescoço longo e girafa de pescoço curto. E as árvores desse local são todas altas. O que vai acontecer com as raças, ou com a raça de girafas de pescoço curto? Elas vão morrer de fome. Então as próximas gerações serão o quê? Girafas de pescoço longo.
Apesar de que por muito tempo a teoria da evolução ainda acreditava que a girafa tinha o pescoço longo, que ela ficava se esticando para tentar comer a árvore lá em cima. Aí o pescoço crescia. Mas aí eles já rejeitaram essa teoria, né? Tem o Scott Adams, que é um escritor americano, ele disse certa vez, apesar de não crer em Deus, ele disse, eu tenho problemas de crer na teoria da evolução. Porque todo ano a gente tem que mudar essa teoria. Então eles têm problemas para acreditar. Mas ela deu esse exemplo. Isso é um exemplo de seleção natural. Ou seja, devido às circunstâncias, as criaturas que têm características favoráveis continuam ali. As que têm características desfavoráveis vão desaparecer. E ela deu um outro exemplo. Imagine um local com 3 espécies de porcos. O porco pequenininho, o porco médio e o porco grande. E a comida está por trás desse muro e a porta é pequenininha. O que vai acontecer com o porco grande? Se ele for primeiro e ficar entalado lá, então todos os porcos morrem. Mas se ele deixar com que o porco pequeno passe primeiro, então em seguida nós teremos uma população de somente porcos pequenos. Não é isso? Seleção natural. Óbvio. Existe, acontece, isso é normal. Mas isso significa que a seleção natural vai criar novas criaturas? Não. Por quê? E ela vem com a sua conclusão. Por que eu não creio na teoria da evolução? Primeiro, matematicamente impossível. Segundo, os mecanismos básicos da evolução não são suficientes para criar novas criaturas, porque mutação trabalha no que já existe, e seleção natural só trabalha no que já existe, então você não cria nada novo. E terceiro, as provas que vocês mostram para mim são muito fracas. Ela disse isso para o professor. E ela disse, professor, e alunos, vocês acreditam na história da princesa e do sapo? Que a princesa deu um beijo no sapo e o sapo se transformou num príncipe? Vocês acreditam nessa história? E os alunos, obviamente não. E ela disse, pois é isso que o professor quer que você creia. A princesa se chama teoria da evolução, beijou um sapo e se transformou em você. É isso que ele quer que a gente creia. Nesse momento o professor já estava para sair fogo pelo ouvido, né? Mas aí ela concluiu dizendo o seguinte, professor, eu queria ler uma frase de um cientista muito famoso. E ela lê. Eu era um jovem com ideias difusas, fiz perguntas, apresentei sugestões e todas as coisas me eram interessantes. Para minha surpresa, as ideias se desenvolveram como chama. As pessoas criaram uma religião a partir das minhas ideias. Charles Darwin. Vocês fizeram uma religião das ideias desse homem. Foi para arrebentar, não foi? Obviamente, e ela não tinha concluído aí, porque ela não tinha apresentado ainda a alternativa. E ela continua dizendo o seguinte, professor, o senhor mencionou na última aula que nós não podemos crer em cientistas cristãos, que nós só podemos crer nos cientistas ateus. Eu queria mostrar um negócio para o senhor. Será que a gente pode confiar ou em quem podemos confiar? O senhor já ouviu falar em Ernst Haeckel? Esse camarada falsificou os desenhos dos embriões para provar a teoria da evolução. Era ateu, apaixonado pelo Charles Darwin. E hoje nós sabemos que o que ele fez foi uma fraude. A própria Academia Científica, a Academia de Ciência da Alemanha, condenou o que esse cientista havia feito. Comprovaram que ele havia mentido. Mas se você for hoje no Wikipedia ler sobre esse assunto, você vai encontrar, não era bem assim. As pessoas estão tentando mudar os fatos históricos. Se você ler a respeito, você vai descobrir que ele falsificou os desenhos para poder provar a teoria da evolução. E depois foram descobertos que estavam falsos. Outro exemplo, professor, de um cientista ateu, foi o Charles Dawson, que falsificou o crânio do homem de Piltdown, na Inglaterra. Ele falsificou um crânio para provar que era o elo perdido entre o homem e o macaco. A farsa durou 40 anos. Por 40 anos as pessoas adoraram esse crânio. Havia conferências, as pessoas vinham para conferências sobre o homem de Piltdown, na Inglaterra. Uau, o nosso ancestral. E adoravam aquele crânio. 40 anos se passaram até descobrir que nada mais era do que uma falsificação. E ela disse, professor, o senhor disse que a gente não pode confiar em cientistas cristãos. Agora eu tenho um problema, professor.
Será que eu posso acreditar na teoria da gravidade, professor? Eu estou com medo de começar a voar. Porque o Isaac Newton era crente, professor. O Isaac Newton, dos 5 livros, se não me engano, dos 5 livros que ele escreveu, 2 eram de ciência, 3 de religião. O Isaac Newton, se fosse vivo hoje, seria adventista do 7º dia. Porque ele interpretava as profecias de Daniel do mesmo jeito que nós interpretamos hoje. Professor, o homem era crente, e agora? O que vai acontecer com a teoria da gravidade? Será que nós vamos começar a voar, professor? E o Louis Pasteur, professor, estou com medo de beber leite. Porque foi esse homem que desenvolveu o processo de pasteurização, e o homem era crente também. O que eu faço? E o Max Planck, que também era crente. E o Ben Carson, se eu tiver um problema no meu cérebro, eu não vou procurar esse homem não, o maior neurologista do mundo. Mas eu tenho medo, porque ele é crente, é da minha igreja. Ele é o pior que tem. Que além de crente, guarda o sábado. E o Raymond Damadian, o homem que inventou a tomografia computacional. Será que agora, quando alguém sofre um acidente e vai para um hospital e vai fazer a tomografia, a pessoa grita, não faça tomografia comigo, que foi um crente que inventou esse negócio? É isso que vai acontecer agora, professor? E o Francis Collins, que é o diretor do projeto Genoma, o maior projeto científico da história da humanidade, que também é crente. O que nós vamos fazer? Sabe qual foi a desculpa que o professor deu? Nenhum deles ganhou o prêmio Nobel. Há sempre uma desculpa. Texto na Bíblia que fala, Jesus fazia milagres e nem todos acreditavam. Então, não se preocupe, Sônia. Você não está sozinha nessa turma. E ela diz, professor, a minha teoria se chama A Verdade, e ela é simples e clara. A minha teoria é a seguinte, professor, essa estátua aqui está na Ilha de Páscoa. Essas estátuas foram feitas por alguém ou foi por acaso? Quem fez essas estátuas? Ninguém sabe quem fez essas estátuas. Mas só porque eu não sei quem foi que fez, isso significa que essa pessoa não existiu? Porque sabe qual é a nova teoria dos ateus? É dizer o seguinte, você não pode acreditar em Deus, porque você não tem como comprovar que Deus foi criado. Vocês estão entendendo a moda agora? A pessoa quer continuar no lixo, mas inventa um jeito de continuar. Então continue. Professor, não existe acaso aqui. Isso foi fabricado por alguém. Agora eu te pergunto, será que todos esses órgãos, com todas as suas complexidades, foram criados por acaso também? Quer dizer que uma estátua você não tem problema de acreditar que foi uma pessoa que fez, mas algo extremamente complexo, você tem problemas para acreditar? E que tal a turbina de um avião? Será que nós precisamos de um engenheiro para construir a turbina de um avião? Ou eu posso colocar um macaco para construir a turbina de um avião? E eu queria mostrar um vídeo para vocês agora. Olha essa turbina, professor. E ela mostrou esse vídeo na sala de aula. Uma turbina que tem um motor que existe dentro das suas células. Construir uma turbina dessa extremamente complexa. Agora imagina construir uma turbina ou um motor que é microscópico. Mostra o vídeo aí, ô Daniel. Daniel, cadê o vídeo? Porque senão eu não tenho muito o que falar, não. Isso aí é dentro das suas células, viu? Fica prestando atenção aí como é o motor que faz com que os cílios e os flagelos no nosso corpo se movimentem. Isso é toda uma maquinaria que existe. Isso é um exemplo dos milhões que estão ocorrendo nesse momento dentro do teu corpo. E eu te digo uma coisa, se alguém tivesse inventado, volta para a minha apresentação agora, né, Daniel? Você não vai me deixar sozinho aqui. Essa é a minha apresentação. E depois de mostrar tudo isso, a Sônia veio com a finalização. Ela disse, professor, está aqui o meu livro-texto. O meu livro-texto é o seguinte. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está em Gênesis 1, verso 1. E Romanos diz assim, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, contudo não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos,
Obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe vocês. Amém.